mas eu preciso, conhecendo as estratégias de Satanás. Você pode dizer isso comigo? Vamos. A existência de Satanás e todos os seus demônios é algo muito bem comprovado e provado biblicamente falando. Além de ser comprovado biblicamente, é comprovado diante da sociedade que nós sempre vivemos. Quando eu digo da nossa sociedade, não é 2017 apenas, mas é desde o início da humanidade até hoje. Na nossa geração, a gente é muito mais comprovado ainda da atuação do diabo contra o ser humano. E demônios, Satanás, o diabo, como você queira chamá-lo, são os nossos maiores, ou nosso maior arqui-inimigo. E a gente precisa encarar o diabo e todas as suas obras como sendo o nosso maior adversário. Precisamos, talvez, algumas vezes, conhecê-lo melhor. Porque quantas e quantas vezes a gente simplesmente não quis ou não queremos conhecer as suas obras e quem é Satanás contra a nossa vida. E digo, Satanás tem uma função que eu já disse para várias pessoas, que ele cumpre a sua função inteligentemente, excelentemente. É, pastor? É. O diabo não é preguiçoso. Ele atua e atua 24 horas por dia contra toda a humanidade. Eu disse contra quem? Toda a humanidade. Gostaria que você lesse comigo a respeito do próprio Satanás, que está descrito em Ezequiel capítulo 28, do 12 ao 17. Gostaria que você lesse comigo acerca daquilo que o profeta Ezequiel disse a respeito de Satanás. Olha só como ele foi criado. Você pode ler comigo? Vamos. Você tinha joias de ouro. Ele está se referindo a Lúcifer, ok? Ok? Vamos de novo. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que você foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que você foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo, ou seja, manipulando, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e o expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Muito claro esse texto. Há outros textos concernentes a esse mesmo assunto, mas eu prefiro me prender a ele. Muito claro que Lúcifer, chamado anjo de luz, foi criado por Deus. Foi o quê? Diga, criado. Assim como todos os anjos foram criados por Deus. Não são eternos, mas foram criados pelo Todo-Poderoso. Criados cheio de sabedoria e formosura. Criados cheio de inteligência. Aliás, a própria Bíblia diz que ele era o mais exaltado entre os seres angelicais, ou seja, os anjos. Era santo e justo. Santo e justo. Porém, o que fez com que Lúcifer
perdesse toda a sua formosura, santidade, dignidade. Foi uma coisa chamada diabolicamente, que eu acho que os piores dois sentimentos que alguém pode ter é o orgulho. Todo tipo de orgulho tem como fonte diabo. Todo tipo de orgulho tem como fonte Satanás. Por isso que a raiz de todos os nossos pecados é o orgulho, é a independência, é querer andar sem uma direção, é querer andar sem nenhum pastoreio, se eu posso dizer assim. E diz a Bíblia que ele queria se igualar a Deus. Lhe veio no coração a inveja e consequentemente, o orgulho de querer ser igual a Deus, porque se achava o tal, e realmente era o tal. Depois disso veio sobre si, sobre seus pensamentos, a inveja. Eu preciso ser igual a Ele, Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus não dá de maneira nenhuma a sua glória para quem quer que seja. Como nós mencionamos aqui cantando, porque dele é o reino, para ele é o poder e dele é a glória. Só dele. Diga comigo, só dele. Só dele. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. As atividades e estratégias de Satanás. Volta, por favor, eu não coloquei. Tudo bem. Perceba que nos textos, nos versículos que a gente leu, é muito enfatizado. Se você puder ler em casa todo o capítulo de Ezequiel, capítulo 14, 28, faça isso, você vai entender melhor. Por isso que em todo o capítulo de Ezequiel 28, menciona muito fortemente a questão da soberba e do orgulho, da independência de Satanás. Por isso que eu tenho absoluta certeza de que Satanás odeia quando nós pregamos e mencionamos sobre a graça de Deus. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus me tira todo o mérito. A graça de Deus tira de sobre mim qualquer tipo de mérito e dar o mérito totalmente ao Senhor Jesus. Porque tudo que eu tenho, que eu recebo, seja habilidade, dom, seja o que for, é tudo por graça. E diante da graça, que mérito eu tenho? Nenhum. Nenhum mérito. E Satanás odeia a graça de Deus. Porque quando o homem, ele reconhece de fato que vive debaixo de uma graça, ele não tem motivo algum para se orgulhar de qualquer que seja alguma coisa que ele tenha. Não tem. Ele não tem motivo. Não, Deus não lhe dá motivos para ele se orgulhar, para se ensoberbecer. Por isso que a gente precisa diariamente valorizar e agradecer a Deus por sua graça diária sobre nós. Você está aqui por causa da graça. Você tem uma família por causa da graça. Você tem um emprego por causa da graça. Você tem saúde por causa da graça. Aliás, você vive por causa da graça. Você tem uma igreja aonde ir, aonde adorar a Deus por causa de quê? Da graça. Graça. Você tem um dom, uma habilidade tão boa, não sei qual é, mas se você tem, você recebeu por graça. Aí eu te pergunto, que mérito você tem? Diga para mim, nenhum. Diga para mim, nenhum. Se você não tem mérito, qual é o motivo que você tem de se orgulhar? Diga para mim, nenhum.
Veja como Deus é inteligente. Pura sabedoria. Fomos salvos pela graça. Que mérito você tem na salvação? Diga para mim. Nenhum. Nem na salvação a gente tem mérito. Vamos para o céu mediante a graça. Qual mérito você tem de ir para o céu? Aliás, se dependesse de mérito, iríamos todos para o inferno. Tudo é presente de Deus. Tudo é presente de Deus. E uma coisa que Lúcifer não reconheceu foi a graça do Todo-Poderoso sobre ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente esses sentimentos é uma das maiores estratégias do inimigo contra mim e contra você. Algumas vezes Satanás gosta quando a gente se sente muito bom, quando a gente se sente melhor do que o outro. Muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa ou age como tal. E algumas vezes já caímos há muito tempo e não percebemos, por causa do sentimento de orgulho que Satanás coloca na nossa vida. Eu escrevi no meu esboço, aqui na introdução, algo que me veio à mente ontem. Eu afirmo que Satanás é um ser frustrado. Como assim, pastor? Ele é frustrado. Ele é tão frustrado que ele quer frustrar o projeto de Deus em relação aos homens. Por que ele é frustrado, pastor? Porque primeiro, ele tinha tudo, absolutamente tudo em suas mãos. Era um ser angelical que simplesmente dirigia, ministrava diante do trono de Deus. Olha que glória. Imagina, a gente se sente tão feliz em estar ministrando ao Senhor no templo. Imagine ministrar no céu, ser dirigente do louvor no céu. E Deus tirou isso dele. E por ele ser um ser frustrado, porque perdeu tudo, o que ele quer fazer? Ele quer levar toda a humanidade ao mesmo sentimento. Ele quer tragar toda a humanidade. Por quê, pastor? Porque quando ele traga um ser humano, entenda isso pelo resto da tua vida, talvez isso desperte algo na tua vida espiritual. Quando ele traga um ser humano, seja ele quem for, é uma forma de Satanás rir de Deus. Como assim? Quando ele traga um ser semelhante a Deus, como diz Gênesis, é uma forma de Satanás rir da cara de Deus, dizendo assim: viu? Mais um eu levei dos seus. Gostaria que você entendesse isso. Porque Satanás quer também frustrar os planos de Deus à humanidade. Quais são? A Bíblia diz, Paulo diz, que Deus deseja, diga comigo, Deus deseja. Obrigado. O que Deus deseja? Que todos os homens cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da glória e da graça de Deus. Esse é o desejo de Deus. Desde a fundação do mundo, esse é o desejo de Deus. E quantas vezes esse desejo de Deus é frustrado por causa da manipulação de demônios contra os homens, que se deixam manipular por Satanás. E onde está o nosso papel nisso aí? O nosso papel como servo de Deus é simplesmente lutar para impedir que homens e mulheres, ou seja, que a humanidade seja tragada por Satanás. E Satanás sabe do nosso papel. Ele sabe daquilo que a gente pode fazer em prol do reino de Deus. Ele sabe. Por isso que muitas vezes ele coloca em mim e em você desânimo, acomodação. Estou salvo. Amém. Eu estou salvo. A minha salvação está garantida. A tua também. Espero. Mas a gente tem uma missão. Nós temos uma missão de vida que Satanás quer frustrar.
Quantas vezes no teu caminho de vida cristã, você foi impedido de alguma forma de dar continuidade à tua missão de vida cristã? O que é isso? Olha que eu sou um pastor que eu não jogo tudo para o lado de Satanás, de jeito nenhum. Não dou esse mérito a ele. Mas em boa parte da nossa vida cristã, a manipulação de Satanás é muito forte. As estratégias de Satanás, a atividade e estratégia de Satanás, primeiro, perturbar e dificultar a obra de Deus. Diga comigo. Vamos lá, mais uma vez. Perturbar e dificultar a obra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,18 diz assim: eu, Paulo, quis vos saudar face a face. Ou seja, que ele queria ir ter com o pessoal de Tessalônica, não somente uma vez, mas duas. O que aconteceu? Porém, Satanás nos provocou o quê? Impedimento. Algumas missões que a gente tem na vida, que a gente pensou em fazer, em agir, em promover em prol do reino de Deus, aconteceram várias coisas no teu caminho, e algumas vezes a gente não se deteve que era obra de Satanás contra a nossa vida para nos paralisar. Quais formas, quantas vezes Satanás perturbou a questão da obra de Deus, trazendo pensamentos de discórdia. Toma cuidado com ele. Discorda de tudo, discorda de todos. A sua própria maneira de ver e fazer as coisas, que é o correto. E a gente muitas vezes acha que é pensamento nosso, é inteligência nossa, é engano seu, é manipulação de Satanás contra a tua vida. Uma outra forma de Satanás perturbar a obra de Deus é justamente aquilo que a gente está vivendo, trazendo violência à localidade, trazendo violência ao país, que a gente tem visto, aos estados, ao bairro, à cidade, e impedindo de alguma forma de igrejas continuar a sua missão. Eu soube no próprio domingo de que outras igrejas, no próprio domingo, parece que Satanás resolveu se juntar, a falange do inferno resolveu se juntar para impedir o progresso da igreja. Igrejas, muitas igrejas, deixaram de cultuar no domingo, seja de manhã ou à noite, por causa da violência do Estado. Inclusive, a igreja do pastor Neil Barreto, que fica uma grande igreja batista, que fica ali no Sulacap, simplesmente o pastor teve que cancelar o culto da manhã e da noite por conta da violência no bairro. Aí eu te pergunto, isso é apenas uma questão política? Isso é apenas uma questão de roubo dos nossos políticos? Não se engane, não é. Porque muitas vezes, ignorantemente, nós estamos a todo momento transferindo isso para os nossos governantes. Nossos governantes são usados por quem? Pelo diabo. Não tenho o menor medo de falar. São. Onde houver roubo, é Satanás. Onde houver prejuízo, é onde? Satanás. Mas nós precisamos ver que as obras de Satanás estão muito fortes no nosso estado, no nosso país, no nosso bairro. É fortíssimo. Porque Satanás quer frustrar os planos de Deus para a humanidade. Não quer que a igreja avance. Porque Satanás sabe que quando a igreja avança, ele perde. Se a igreja continua avançando, o inferno perde. Quanto mais pessoas se convertem com a pregação do evangelho de Jesus, o que acontece? O inferno está perdendo. Por quê? Estamos tirando pessoas das mãos do diabo que iam para o inferno e colocando nas mãos de Jesus e conduzindo-as ao céu.
Você acha que Satanás fica feliz com isso? Todas as vezes que eu falo do Evangelho de Jesus, seja no púlpito, seja para alguém pessoalmente ou evangelizando, eu estou de alguma forma tirando pessoas do inferno e colocando nas mãos de Jesus e levando-as ao céu, ao reino de Deus. E a gente precisa entender essa questão. A todo momento a gente vê Satanás sempre trabalhou com violências. Vai no Antigo Testamento, é assim. Vai no Novo Testamento, é assim. Vai hoje, na nossa realidade, é assim. Porém, a Bíblia ensina uma coisa: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ou seja, quem convence não é o pastor, não é o líder. Quem convence é quem? O Espírito Santo. Não tenho poder algum para convencer alguém do seu pecado. O que nós temos como responsabilidade é simples: lançar a semente. Pronto. E quem fará germinar essa semente, quem é? É o Espírito Santo de Deus. A responsabilidade é dele. Não tenho como arrombar o coração de alguém, nem manipular a vontade de alguém. Essa é a obra do Espírito Santo. A minha obra, a minha missão é lançar a semente. Aliás, o próprio Jesus falou assim: lança semente, lance várias sementes. Você não sabe qual vai germinar, então lance. Lance para lá, lance para cá, lance de todas as formas. Por isso, eu sou um pastor que respeito todo tipo de ministério. Todo tipo de ministério. Por quê, pastor? Porque são sementes diferentes sendo jogada à humanidade. Quantas pessoas, talvez você nunca se adaptaria a uma igreja presbiteriana, que os irmãos são bem quietinhos, mas quantos irmãos foram resgatados pela igreja presbiteriana? Talvez você também não se adapte aos neopentecostais, que por qualquer coisa eles pulam, rodopiam. Talvez você não se adapte e até critique. Mas eu te digo, não critique. Por quê, pastor? Porque é um tipo de semente. E quantos estão sendo resgatados na vida através da mão desses irmãos? São sementes diferentes. São sementes diferentes que Jesus falou: lança semente. Você não sabe qual é que vai germinar na vida de alguém. O que precisamos como missão, uma forma de nós combatermos o diabo, é lançar a semente, não importe como. Ele trará impedimento, mas nós vamos jogar a semente, porque ela vai germinar. Vai germinar. Você pode dizer amém comigo? Amém. Segundo, outra estratégia de Satanás é introduzir falsos ensinos. Diga comigo, heresias. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada, ou seja, a consciência aprisionada. Não tem uma consciência livre. Tudo que é falso, tudo que é falso é, diga, mentira. Concordam comigo? Tudo que é falso é mentira. E a Bíblia dá o crédito à mentira a quem? Diga, tem medo não. Satanás. Concluo que todo tipo de mentira vem de onde?
Viu como uma coisa é muito mais profunda do que você imagina? Todo tipo de falsidade é mentira. Por isso, uma das formas de dar um tapa ou um soco, uma canhota bem dada, eu sou canhoto, bem dada no queixo do nosso inimigo, Satanás, claro, é falar a verdade. Sempre. É como eu tenho um ministério da igreja, é ser transparente. Não viva o que você não é, não diga aquilo que você não é. Vezes e vezes e vezes, inúmeras vezes, quando eu atendo no gabinete, isso é um ministério que Deus colocou em nossa mão, tem que assumir. Eu amo pessoas quando entram no gabinete, sem medo algum, sem pudor algum, sem medo do pastor, porque eu não mordo, nem sou feio, graças a Deus. Sentam ali e falam a verdade. E nessa verdade, a verdade significa luz. E quando eu coloco luz, as trevas se dissipam. Satanás não se esconde. Deu para entender? Fale, e aliás, Paulo diz: falem a verdade uns com os outros. Não é aquele negócio de eu sou sincero, eu falo na cara. Não, ele não disse nada disso. Isso é ignorância. Falar a verdade em amor. Preciso conversar com você. Eu já ouvi falar isso, já me procuram inúmeras vezes e eu gosto. Porque todas as vezes quando alguém se reúne com o outro para falar a verdade de sua vida, sabe o que acontece? Há libertação. Diga comigo, há libertação na verdade. Há libertação na verdade. Por isso que toda falsidade contra a palavra de Deus sempre vem do diabo. Falsas doutrinas pegam um texto para gerar uma falsa doutrina. E o diabo é craque nesse negócio. Por isso que todas as vezes, quando nós lemos algum texto, eu falo sobre o contexto do texto, para você entender o texto. Se você quer você quer entender um versículo, eu já disse para a igreja, por favor, leia tudo o que vem antes e tudo o que vem depois, para você ter o discernimento do texto que você leu. Satanás não, ele pega um texto e faz daquele texto isolado uma verdade, que é uma heresia, que é uma falsidade, que é uma mentira. E muitos de nossas igrejas estão andando por esse caminho, pela mentira, pela manipulação de Satanás. Estratégia bonita que Satanás usa dentro da igreja. E usa bem. Você sabe o que eu estou falando. Usa muito bem. Terceiro, uma outra estratégia de Satanás é cegar e laçar os ímpios. Diga isso comigo. 2 carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quantas e quantas vezes você falando de Jesus para alguém, seja do teu familiar, filho, filha, qualquer que seja, sempre vem com uma desculpa, e algumas vezes até bíblica. Uma das desculpas piores que eu vejo é: eu conheço. Quando eu tiver um tempinho eu vou. Outra mentira de Satanás que coloca na boca do ímpio: quando eu estiver preparado eu vou. Meu amigo, quando você estiver preparado, você não precisa ir. Que o Senhor te prepare e leve. Porque nós vamos a Cristo justamente porque não estamos preparados para a vida. Nós vamos a Cristo justamente porque não estamos preparados para a vida eterna. Porque estamos perdidos. Só vamos a Cristo porque precisamos de um solucionador, de um salvador.
E só está dentro de uma igreja, se eu posso dizer assim, quem precisa de um Salvador, quem precisa de um Redentor, quem precisa de perdão pelos seus pecados diários. Quem está fora de Jesus é porque não reconheceu ainda as suas mazelas, iniquidades e pecados. É o orgulho. Glória a Deus. Por isso eu digo, por mais fraco que você seja. Eu lembro de uma frase do meu pai, ele sempre dizia: é melhor um crente fraco do que um ímpio forte. Está fraco, mas está em Jesus. Está fraco, se sente fraco, mas está dentro do reino. Está sendo diariamente aperfeiçoado, está sendo diariamente consolidado pelo Espírito Santo de Deus, discipulado por Ele, exortado por Ele. A única coisa que você tem que fazer é estar dentro. E uma das coisas que a gente percebe quando a gente está realmente dentro dos planos de Deus é que a gente reconhece: não estou preparado. Não é assim? Sou indigno. E quanto mais você reconhece que você é indigno, mais você se vê necessitado de estar nele, de estar diante dele, de se render a ele. Porque eu preciso de um Salvador. Eu preciso ser lavado dos meus pecados diários. Eu preciso amar como Jesus ama. Eu preciso crescer nele. Eu preciso amá-lo acima de todas as coisas por causa das minhas necessidades. Porque eu sou fraco, falho, indigno. Aí a conversão aconteceu. Uma das estratégias primordiais de Satanás é enlaçar a mente de alguém, para que ele não reconheça as suas maldades. E não reconhecendo as suas maldades, não pedirá um Salvador. E uma das formas que Satanás faz é, claro, cegar alguém do seu entendimento espiritual e, consequentemente, laçar esse alguém e tomá-lo para si. Por isso, quando você orar por alguém que não está em Cristo, ore certo, por favor. Não ore para abençoar. Essa oração é errada. Como Deus vai abençoar aquilo que está maldito? Não. Ore: Senhor, tira as vendas dos olhos. Troca o coração de pedra pelo coração de carne, sensível ao toque do teu espírito. Que toda venda espiritual dos seus olhos caia por terra agora, em nome de Jesus. Para quê? Para justamente essa pessoa enxergar. Isso aconteceu com você. Você andava pelo caminho errado, não era? E poderiam falar de Jesus para você. Você sempre achava essa pessoa chata. Nunca vou ser crente. De repente, os seus olhos se abriram. Opa! Se abriram e você começou a enxergar as suas mazelas, seus pecados. Você começou a se sentir infeliz, vazio, precisando de um preenchimento. E em um dado momento você reconheceu que esse preenchimento só cabe Jesus. Só serve Jesus. A droga não preenche mais. O sexo ilícito não preenche mais. O pecado não preenche mais. Os bailes não preenchem mais. Os vícios não preenchem mais. Só Jesus preenche. E é isso que a nossa comunidade precisa. De que seus olhos espirituais não estejam mais nas mãos de Satanás, mas na ação do Espírito Santo. É isso que os nossos vizinhos precisam. É isso que a Rocinha precisa.
Uma coisa eu peço à igreja: assim como você estava cego e não enxergava Jesus, a mesma forma acontece com os ímpios lá fora. Por isso eu digo, peço talvez, não critique nenhum ímpio, porque você também estava na mesma realidade que ele. O que eles precisam é de alguém para interceder por eles, para que Satanás seja dissipado da vida deles. Você pode dar glória a Deus por mim, comigo? Amém. Glória a Deus. Para a gente finalizar, uma outra estratégia de Satanás é arrancar a palavra dos corações. Diga isso comigo, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 15 diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, olha só o que acontece: Satanás vem e toma a palavra nelas semeada. Por isso que a todo momento, quando a gente lança semente, essa semente ela precisa ser lavada, ela precisa ser acompanhada com oração incessante, porque lançamos a semente, fizemos a primeira atitude, a segunda atitude é manter em oração, porque entramos numa batalha espiritual, e o diabo a todo custo vai querer tirar essa semente ministrada à mente dessa pessoa, ao coração dessa pessoa. Falou de Jesus para o teu marido, cala a boca, vai aos pés de Jesus e começa a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, convence-o do seu pecado. Essa palavra que, essa semente que eu lancei hoje, germine, 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 que ele não consiga nem dormir por causa dessa palavra. Lançou a semente, tua atitude agora é ir ao Espírito Santo, para que essa pessoa seja convencida do seu pecado. Arrancar a palavra dos corações também, eu digo que a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras contrárias que o seu pastor ministrou. Tome muito cuidado com isso, porque também é uma das formas de Satanás tirar, arrancar essa semente. Podem haver contrariedade? Claro. Claro. Conquanto que essa contrariedade esteja baseada biblicamente. Estamos entendidos? Baseada biblicamente e conversada com o teu pastor. Não ache que suas convicções, não ache que as suas vontades e filosofias é a verdade bíblica. Cuidado. Satanás também coloca convicções no nosso coração, coloca vontades no nosso coração, coloca filosofias no nosso coração, e a gente acha: olha, eu tenho as minhas convicções. Eu vou dizer para você, eu não tenho as minhas, eu tenho a da Bíblia. Eu tenho a que o Espírito Santo tem colocado no meu coração diariamente. Porque em tudo, quero dizer para você, em tudo, eu falo com Deus: Senhor, para onde vou? Me dá uma resposta, eu preciso. Isso aqui é o que tu queres para a nossa igreja? Isso aqui, o que eu faço? Aprendi, lendo sobre liderança de Jesus, que Jesus nunca foi um homem, um cara, desculpa a palavra, um cara imediatista. Você vai aprender sobre isso, nós vamos ministrar. Tudo que ele pensava, o que ele fazia? Pai. Tudo ele buscava ao Pai, a confirmação do Pai. E todas as vezes que a gente tem uma ideia,
inspiração. E antes de falar com alguém, a gente vai ao Pai. É uma forma de nós nos protegermos das filosofias de Satanás, da direção de Satanás para a nossa vida. Porque tem muita gente bem intencionada dentro da igreja, muito bem intencionada. Só que muitas vezes essas intenções divergem daquilo que Deus colocou para nós. E eu digo mais: tem coisas que funcionam muito bem em uma determinada igreja, mas não significa que vai funcionar para você. A realidade social é diferente. A realidade das pessoas são diferentes. Eu respeito muito isso. É por isso que eu tenho pedido direção a Deus. Senhor, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, o que tu queres? O que tu queres? O que tu queres? Porque nem tudo que supre nenhuma igreja suprirá a nossa. Deu para entender? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Satanás gosta de independência. Satanás gosta que a gente ande com as próprias pernas. Mas ele sabe que quando a gente coloca a nossa vida diante do nosso Salvador, deposita sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele vai cuidar dos nossos caminhos. Ele vai direcionar em tudo. Filho, para ali. Filho, aí não. Aí não é para você. E diante disso, somos mais que vencedores. Porque é ele quem direciona a nossa vida. Arrancar a palavra, eu não posso deixar de falar sobre o orgulho religioso. Talvez seja um dos sentimentos mais ruins que vem ao meu coração quando eu vejo ou ouço sobre essas questões de orgulho religioso. Minha igreja é melhor. Aliás, não há igreja no mundo como a minha. Aliás, eu deveria ser o anjo no lugar de Gabriel. Vocês pensam que eu estou falando besteira? Coração, gente, é terra que você não conhece, mas Deus conhece. Qualquer tipo, eu peço, qualquer tipo de orgulho que venha ao teu coração, fale no teu nome, não no meu. Porque eu nunca na minha vida vou mencionar somos os melhores. Aonde? Se Paulo diz que nós somos os piores dos seres humanos, dependentes da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Não tenha orgulho religioso, porque o diabo adora isso. Aliás, o diabo adora a religião. Opa, é pastor? É, ele adora a religião. A religião mata. O orgulho religioso nos separa. O orgulho religioso simplesmente cria uma barreira. Não é assim? Oh. Mas não, mas Jesus, quando Jesus está entre nós, só a unidade. Tua igreja é diferente que a minha, mas adoramos o mesmo Deus. Eu te amo em Cristo Jesus. Temos ministério diferente, glória a Deus, porque Deus é sabedor de todas as coisas. Uma outra coisa, minha maneira de pregar é melhor. Eu agradeço a Deus. Já falei isso com o pastor Célio e o pastor Ed. Como eu sou grato a Deus. Deus tem colocado nesse púlpito pessoas diferentes de mim. Graças a Deus. Já pensou se você comesse batata doce todo dia? Chegaria um momento que você ia ter ânsia de comer batata doce. Eu glorifico a Deus pelas nossas identidades diferentes, maneira de pregar diferente, maneira de ser diferente.
Quem ministra louvor sabe que eles são muito diferentes uns dos outros. Mas é para o alimento do povo, é para a glória de Deus. Que o Senhor possa nos libertar. E por último, nesse mesmo, coloquei aqui que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos maus e falsos testemunhos. Porque é uma brecha que a gente dá a Satanás, que ele gosta. Por isso que a todo momento a gente precisa se colocar dependente de Deus. Sou dependente de Deus, da graça de Deus. Não posso andar sozinho. Se eu andar sozinho, eu caio. Preciso dizer dependente dos meus irmãos, dos meus líderes e principalmente de Jesus. Nós estamos envolvidos numa grande batalha espiritual diariamente. Diga comigo, diariamente. Diariamente. Mas a Bíblia afirma, para a gente terminar, que Jesus nos deu autoridade sobre todos os demônios. Já tenho dito à igreja toda quarta-feira que eu ministro, eu falo: você recebeu autoridade do Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem autoridade para orar. Você tem autoridade para expulsar. Você tem autoridade para pôr a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Você tem autoridade. Diga assim: eu tenho autoridade. Sem orgulho nenhum, porque é por graça. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade de ajoelhar na minha casa e sentir o mover de Deus ali nas minhas orações. Você tem. Você tem. A tua oração chega ao trono da graça, tanto quanto a minha, do pastor Célio e qualquer pessoa. A nossa oração vai para a mesma direção e tem o mesmo efeito. Lucas capítulo 10, versículo 19: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Diga isso comigo, vamos lá, o texto todo, vamos lá, com a alma, por favor. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Põe a mão na sua cabeça pela última vez. Diga isso, vamos. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Receba essa palavra, guarde essa palavra em nome de Jesus. O que vence o diabo? Diga comigo, resistência. Faça assim comigo, resistência. Estenda sua mão, olha, resistência. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistência. Ele vem, você diz: cala-te, aquieta-te, eu tenho autoridade sobre você. Resistência. Você pode ficar de pé, por favor? Resistência.